Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aula. No vídeo de hoje vamos falar sobre termodinâmica. O exercício de hoje tem a seguinte expressão. No calorímetro misturam-se 2 litros de água a 80 graus Celsius e 5 kg de água a 20 graus Celsius. Desprezando a capacidade térmica do calorímetro, determine a temperatura de equilíbrio. Muito bem. Em primeiro lugar, precisamos tirar os dados. O exercício diz que neste calorímetro contém 2 litros de água, ou seja, o primeiro volume será de 2 litros, a uma temperatura de 80 graus Celsius. E depois mistura-se 5 kg de água, ou seja, a segunda massa será 5 kg de água e temperatura de 20 graus Celsius. E o exercício nos pede para calcular a temperatura de equilíbrio. Muito bem, como são 2 volumes, significa que existem 2 quantidades de calor. Mas em primeiro lugar precisamos fazer a conversão. Sabemos que 1 metro ao cubo é igual a 1000 litros. Isso significa que 1 litro será igual a 10 elevado a menos 3 metro ao cubo. Ou seja, o nosso volume, o primeiro volume será igual a 2 vezes 10 elevado a metro ao cubo. Neste caso, neste calorímetro, nós temos 2 volumes, que é o primeiro volume. Temos 2 volumes, que é o primeiro volume 1, mais o segundo volume. Entretanto, nós também temos 2 quantidades de calor. Significa que temos a quantidade de calor total será igual à quantidade de calor 1 mais a quantidade de calor 2. Muito bem, sabemos que a fórmula da quantidade de calor é quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Como ele nos disse para desprezar a capacidade térmica do calor específico, significa que podemos desprezar o calor específico, que será igual a 1. Então, a quantidade de calor será massa vezes a variação de temperatura. Então, podemos substituir esse valor aqui. Então, como são 2 quantidades de calor, teremos quantidade de calor será igual a massa 1 vezes temperatura de equilíbrio menos a temperatura 1 mais massa 2 temperatura de equilíbrio menos a temperatura 2. Como ele está nos pedindo para calcular a temperatura no equilíbrio térmico, significa que a quantidade de calor total será igual a 0. Porque quando atinge equilíbrio térmico, significa que não há troca de energia. Entretanto, a nossa quantidade de calor é nula. Teremos 0 igual a massa 1 vezes temperatura de equilíbrio menos massa 1 vezes a temperatura 1 mais massa 2 vezes a temperatura de equilíbrio menos massa 2 vezes a temperatura 2.
Entretanto, podemos isolar a temperatura de equilíbrio. Para isolar a temperatura de equilíbrio, precisamos colocar em faturação, ou seja, 0 será igual a temperatura de equilíbrio, que será igual a massa 1 mais massa 2, que teremos menos temperatura, menos massa 1 vezes temperatura 1, menos massa 2 vezes temperatura 2. Entretanto, podemos isolar a temperatura de equilíbrio. A temperatura de equilíbrio será igual a massa 1 vezes temperatura 1 mais massa 2 vezes temperatura 2. A dividir massa 1 mais massa 2. Muito bem, temos a massa 2 e temos a temperatura 2, mas não temos a massa 1, só nos é dado o volume. Entretanto, podemos calcular a massa 1. Sabemos que massa é igual ao volume vezes a densidade. Significa que massa 1 é igual ao volume 1 vezes a densidade. Nesse caso, a densidade da água. Entretanto, teremos massa 1 será igual ao volume 2 vezes 10 elevado a menos 3 metro ao cubo. A densidade da água é de 1000 kg por metro ao cubo. Nesse caso, a nossa massa 1 será de 2 kg. Muito bem, como já temos todos os dados, podemos substituir aqui. Neste caso, teremos temperatura de equilíbrio será igual a 2 vezes temperatura 1, que é 80, mais massa 2, temperatura 2, que é igual a 20, a dividir por massa 1, 2, a dividir por 5. Muito bem, fazendo esta operação numa calculadora, teremos o valor de, deixa eu só ver aqui, teremos o valor de 37, neste caso 37 graus Celsius. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.